Para entendermos sobre o anticristo, nós temos que falar sobre dois outros personagens proféticos da Bíblia, que é a besta e o falso profeta. Então, primeiro, vamos falar sobre o falso profeta, depois, vamos falar sobre a besta e, por último, vamos falar sobre o anticristo. Os três assuntos estão entrelaçados em apenas um. Não lerei a revista, porque aqui você vai ter um panorama do que dá base à lição que o pastor Claudio Honor colocou como ensinamento para nós neste próximo domingo. Este assunto ele poderia ser dividido em 12 lições tranquilamente. Porém, pastor Claudio Honor deu ênfase ao anticristo. E é sobre ele que vamos comentar. Mas eu não posso comentar sobre o anticristo sem antes falar sobre a besta e falar sobre o falso profeta, que estão todos interligados. Da mesma forma como Deus subsiste em três pessoas, o Filho, o Espírito Santo e Deus Pai, da mesma forma o diabo ele quer imitar Deus, tendo também a sua tríade, que seria o dragão, a besta e o anticristo, ou o dragão, a besta e o falso profeta. Isso depende muito da visão de interpretação ou até mesmo do título que nós damos a cada personagem. É isso que nós vamos avaliar. Então, falando sobre, primeiramente, o falso profeta. O anticristo não subirá sozinho ao poder. Seu sucesso será o resultado de um ardil espiritual em escala mundial, perpetrado pelo falso profeta. Quem é o falso profeta? Líder religioso cuja habilidade de realizar sinais miraculosos irá capacitá-lo a convencer o público de que o anticristo é o líder porque todos buscavam. O maior engano do fim dos tempos envolverá a adoração ao anticristo por todo o mundo, fato que será promovido pelo falso profeta. Você pode ler isso em Apocalipse 19 e 20 e Apocalipse capítulo 20, versículo 10. Também conhecido como a segunda besta. Isso está em Apocalipse 13, versículo 11 ao 17. Porque o capítulo 13 de Apocalipse fala de duas bestas. Então nós temos costume de usar a expressão primeira besta e segunda besta. O Apocalipse não revela claramente a sua identidade, nem a do anticristo, mas apresenta diversas pistas. Note que o falso profeta não é o anticristo. Isso já é um grande esclarecimento. As características que identificam o falso profeta. O falso profeta atuará como porta-voz do anticristo. Os planos de Satanás culminam com a ação conjunta das duas bestas. A primeira irá opor-se a Cristo de forma clara, enquanto a segunda assumirá a posição de um líder religioso notoriamente vinculado a Cristo. Apocalipse 13 apresenta 10 características que identificam o falso profeta. E quais são essas 10 características? Primeiro, ele emerge da terra. Segunda, controla as questões religiosas. Terceira, é motivado por Satanás. Quarta, promove a adoração da besta. Quinta, opera sinais e milagres. Sexta, engana o mundo inteiro. Sétima, dá poder à imagem da besta. Oitava, mata todos que se recusam a adorar a imagem da besta. Nona, controla o comércio e a economia. E a 10ª característica é que ele controla a marca da besta. Tudo isso dentro de Apocalipse capítulo 13. Alguns estudiosos creem que o falso profeta será judeu, enquanto outros acreditam que será gentio. O registro bíblico por si só é inconclusivo. Quando, contudo, observarmos o relacionamento entre o falso profeta e a grande prostituta de Apocalipse 17, imediatamente percebemos sua relação com a cidade sobre as 7 colinas,
de Apocalipse 17, 7 e 9, que reina sobre os reis da terra. Você vê isso em Apocalipse 17, 18. Considerando a terminologia utilizada na descrição do símbolo da Grande Babilônia, João parecia estar aludindo à cidade de Roma, famosa por suas 7 colinas. O anticristo e o falso profeta são duas pessoas distintas, que trabalharão por um objetivo comum e enganoso. Seus papéis e relacionamentos são semelhantes aos que vemos entre governantes do passado, o anticristo e seus sumos sacerdotes, o falso profeta. Então note que no passado, assim como teve Hitler, os imperadores romanos, faraós, todos eles trabalhavam dessa forma. O líder da nação junto com o seu sacerdote, ou o seu conselheiro religioso, ou os seus magos. A atuação do falso profeta. O livro de Apocalipse descreve o falso profeta como alguém que usa sinais de milagres e maravilhas para enganar o mundo, levando-o a adorar o anticristo. Embora esses eventos ainda estejam por vir, devemos, como cristãos, estar sempre atentos contra os enganos espirituais. Tais enganos também ocorrem hoje e não estão restritos aos fins dos tempos. Há um século, Samuel Andrews afirmou que a tarefa do falso profeta será estender o seu domínio eclesiástico sobre toda a terra, estabelecendo a igreja do anticristo como uma réplica fraudulenta da verdadeira igreja. Andrews descreveu uma religião apóstata, reunida em torno de um ódio comum ao cristianismo e cheia do poder do demônio. O falso profeta, portanto, não apenas nega a doutrina cristã, mas também a deturpa. Somente assim o anticristo poderá sentar-se no templo de Deus, exigindo ser adorado como Deus. Referência em Isaías, capítulo 14, versículo 12 ao 14. Quando tentou a Cristo no deserto, Satanás pediu que Jesus o adorasse. Satanás chegou a oferecer o mundo inteiro a Cristo. Está em Mateus capítulo 4, versículo 8 ao 10. Por isso, não é de se estranhar que o objetivo do falso profeta inspirado por Satanás seja levar todo mundo a curvar-se diante do anticristo, que é a personificação do próprio Satanás. Juntos, Satanás, que é o dragão, o anticristo, que é a besta que sobe do mar, e o falso profeta, que é a besta que sobe da terra, formam a trindade profana, que tenta imitar o Deus Trino e Uno. Satanás opõe-se ao Pai, o anticristo opõe-se ao Filho e o falso profeta opõe-se ao Espírito Santo. Note bem esses detalhes. Esta aliança profana é a suprema tentativa satânica de destruir a obra de Deus na terra. A Bíblia explica o método utilizado. O anticristo não ousará aparecer até que venha a revolta ou a apostasia. Isso está registrado em 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 3. Enquanto esta hora não chega, o espírito do anticristo, iniquidade, que esse é o espírito do anticristo, é a iniquidade, já está em ação, tentando perverter o evangelho e corromper a igreja. Quando o processo estiver suficientemente adiantado, o falso profeta surgirá para preparar a vinda do anticristo. Assim como João Batista preparou a vinda de Cristo, também será preparada na terra a vinda do anticristo. A prostituição espiritual do falso profeta. Apocalipse 17 relaciona o falso profeta com a grande prostituta, a religião apóstata. A prostituição, não raro, fazia parte dos cultos pagãos, mas o adultério mencionado aqui diz respeito ao adultério espiritual. A mulher da passagem é culpada de ceder espiritualmente e associar-se com religiões apóstatas. O falso profeta é para o anticristo o que Menelau foi para Antíoco. Antíoco promulgou muitos decretos helenizantes e Menelau foi o responsável pela aplicação de cada um sobre o seu próprio povo, os judeus. Ao descrever o falso profeta, João diz que ele
Tinha 2 chifres semelhante aos de um cordeiro e falava como um dragão. Isso está em Apocalipse 13:11. O anticristo parece ser piedoso, mas fala como o diabo. Falsifica a verdadeira religião a fim de esconder a sua verdadeira identidade. Enquanto o ministério do Espírito Santo é trazer as pessoas a Cristo, a obra enganosa do falso profeta consiste em atrair as pessoas para uma aliança espiritual com o anticristo. O falso profeta engana o mundo por meio da apostasia, que é uma renúncia ao verdadeiro evangelho. O espírito do anticristo segue atuando ao longo da história, negando o verdadeiro Salvador e a sua obra na cruz que nos remiu de nossos pecados. A apostasia religiosa incitada pelo falso profeta. O erudito puritano John Owen observou que a apostasia é promovida pelo próprio grande apóstata. Ele escreveu: o diabo, o maior dos apóstatas, tem como seu maior desejo destruir a Igreja de Cristo sobre a terra. Fracassando, ele procura corrompê-la e torná-la sua própria igreja. Owen descreve os ataques externos de Satanás contra a igreja como as investidas de um leão furioso. Quanto aos ataques internos, ele os compara a botes de uma serpente venenosa. Uma vez dentro da igreja, ele, de forma secreta e gradual, envenena as mentes de muitos, provoca pensamentos fúteis de poder e ambição, gosto pelo louvor e pela honra que o mundo oferece, superstições. Ele, então, afasta-os da simplicidade do poder espiritual do Evangelho. Dessa forma, o mistério da iniquidade agiu e foi bem sucedido. Owen prossegue em seu texto relacionando os sinais que alertam para o perigo da apostasia. Ele coloca aqui 7 itens que relacionam os sinais que alertam para o perigo da apostasia, que são perda de todo apreço pelo Evangelho, perda da convicção do que o Evangelho é verdadeiro, desprezo pelas promessas de Deus, repulsa pela verdadeira religião cristã, ódio pelo povo de Deus, ódio pelo Espírito de Deus e ódio por Cristo. Apesar de ter feito essas observações há mais de 300 anos, elas descrevem de forma precisa a natureza da apostasia, tanto eclesiástica como pessoal. Quando cristãos professos se voltam contra a verdade, eles geralmente o fazem de forma violenta e impetuosa. Não devemos, portanto, ficar surpresos com o fato de o falso profeta representar a religião apóstata ao tempo do fim. Se o seu trajeto rumo ao poder for semelhante ao trilhado pelo anticristo, ele presidirá a cristandade apóstata após o arrebatamento dos verdadeiros crentes. Os que não forem cristãos serão deixados para trás e o falso profeta não terá dificuldades para enganá-los. O Espírito Santo ainda será onipresente no mundo, mas a remoção da igreja, do corpo de Cristo, fará com que o seu ministério de contenção chegue ao fim. A última religião instituída pelo falso profeta. Uma das poucas observações se fazem necessárias. Em primeiro lugar, os apóstolos estavam convencidos de que o espírito do anticristo e o mistério da iniquidade, que está em 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 7, juntamente com o que eu citei aqui, que está em 1 João capítulo 4, versículo 3, já estavam em ação naquela época. Isto significa que o espírito da apostasia precede todas as igrejas modernas que conhecemos hoje. Em segundo lugar, se os pré-tribulacionistas estão corretos em supor que o arrebatamento da verdadeira igreja acontecerá antes do início da grande tribulação, todas as igrejas cristãs remanescentes apostatarão independente da denominação. Todos esses falsos cristãos, sendo deixados para trás, bem poderão se unir em torno da incredulidade que lhes será comum. Isto você pode meditar em 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, versículo 8 ao 12. Nós somos pré-tribulacionistas, por isso cremos nesses 5 aspectos que eu vou falar aqui para a gente resumir. Primeiro, o espírito do anticristo e o mistério da iniquidade estavam em ação nos tempos dos apóstolos. Isso é fato. Isso é citado pelo apóstolo João. Segundo,
A apostasia avançou ao longo da história da igreja, antecedendo a igreja de nossos dias. Terceiro, um grande segmento da cristandade moderna já é apóstata. Você já sabe qual que é. Uma prostituta que reuniu todas as religiões numa só, colocando supostamente Jesus como liderança dela. É a católica, hein? Há uma incredulidade desenfreada nos círculos liberais, ou seja, essas igrejas altamente modernas, mesmo as evangélicas, em que se pode tudo, em que nada mais é pecado e nem pregar sobre pecado pode mais. Quarto, após o arrebatamento dos verdadeiros crentes, todos os cristãos professos deixados para trás apostatarão da fé independentemente de sua denominação. Ou seja, todo crente que ficar apostatará da fé. Se acontecer realmente como Jesus descreveu em Mateus 24, que ele fala que Noé entrou na arca e ninguém percebeu, então o arrebatamento não vai ser essa coisa esplendorosa como se mostra em alguns filmes, em que vai vir os noticiários, aquela coisa toda. Dá-se a entender que o arrebatamento será algo discreto. Por mais que haja desaparecimentos, não vai ser algo tão divulgado. E isso é muito simples de acreditar, porque a grande mídia esconde tudo aquilo que deveria ser divulgado. Não é à toa que nós temos até uma expressão chamada "isso a Globo não mostra". Então eu acredito que o arrebatamento não terá essa divulgação toda. E os crentes que ficarem, os supostos crentes que ficarem, tudo indica que serão realmente apóstatas. Terá os mártires? Claro que terá os mártires. Mas isso não vai ser via de regra. Acreditamos que a grande maioria dos crentes que ficarem apostatarão da fé. Até porque em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 3, diz que quando todos disserem "há paz na terra", haverá repentina destruição. Então, realmente, haverá um momento de paz e tranquilidade. Quando falamos de paz, não há paz sem dinheiro. Não há paz sem prosperidade financeira. É a paz do mundo. Não a paz de Cristo, mas a paz do mundo. E nós sabemos que o ser humano, em meio à prosperidade financeira, em meio ao conforto, em meio à paz, a vigilância passa longe. Então isso é muito capaz de acontecer realmente. E quinto, para finalizar, o falso profeta virá para levar a cristandade apóstata a aceitar o anticristo. Não sabemos como isso vai acontecer, quais serão as pregações que convencerá o povo a realmente abandonar completamente a fé cristã para adotar uma nova fé. Eu também não quero passar por essa experiência. Acredito que você, querido ouvinte, também não quer passar por essa experiência. Em 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 3 ao 12, Paulo informa que este processo terá início já na era da igreja. A apostasia virá antes da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Você encontra isso no capítulo 2, do versículo 1 ao 3. Sua expansão final como uma forma de incredulidade global, contudo, não acontecerá até que o ministério refreador do Espírito Santo, que habita a verdadeira igreja, seja interrompido no arrebatamento. Isto parece indicar que provavelmente não saberemos quem é o falso profeta antes do arrebatamento. Aqueles que ficarem por aqui para enfrentar a grande tribulação conhecerão a sua verdadeira identidade. Querido ouvinte, se tiver alguma dificuldade, pode deixar suas perguntas nos comentários, que eu vou responder antes do domingo. Tá bom? Vamos agora falar sobre a besta. Não resta a menor dúvida de que a besta do livro de Apocalipse é o anticristo que os apóstolos Paulo e João descrevem em suas epístolas. A palavra besta, do grego therion, significa animal selvagem. Em Apocalipse, a primeira ocorrência desta palavra está no capítulo 11, versículo 7, onde a besta sobe do abismo e mata as duas testemunhas que convenciam o mundo da sua iniquidade. Dizer que ela emerge das profundezas pode apenas significar que é inspirada pelo âmago do coração de Satanás.
Noutras passagens das Escrituras, ela é descrita como uma criatura terrena e racional, não apenas como uma criatura demoníaca. Ao destacar-se no cenário mundial, o anticristo deverá ser o mais poderoso e repulsivo ser humano sobre a terra. Ele agirá como a ferramenta do diabo para a destruição física e espiritual da humanidade. A besta surge de entre as nações, o mar, isso está em Apocalipse 13:1, e induz o mundo a segui-la, versículo 3. O falso profeta, também denominado a besta, dos versículos 11 e 12, leva o mundo a adorar a primeira besta e até faz desta uma imagem. Está no versículo 15 isso. A besta é identificada por um misterioso número, o 666, do versículo 18, e do capítulo 16, versículo 2 de Apocalipse, cujo significado exato jamais foi identificado pelos estudiosos. Quando vierem os eventos da tribulação e a besta entrar em cena, os verdadeiros cristãos provavelmente serão capazes de reconhecê-la por alguma característica identificada pelo número 666. Perto do fim da grande tribulação, a besta controlará os últimos grandes governantes e reis da terra. Isso está em Apocalipse 17, versículos 7 ao 18. Ela os levará a atacar e destruir a grande meretriz do livro de Apocalipse, que é a grande cidade que reina sobre os reis da terra. Nos últimos instantes da tribulação, a besta levará os reis da terra a fazerem guerra contra Jesus Cristo, que enfrentará todas as nações reunidas para o conflito final na Batalha do Armagedon, que está em Apocalipse, capítulo 19, do versículo 11 ao 19. O fim da besta será repentino. Ao fim da tribulação, ela será tomada junto com o falso profeta e ambos serão lançados vivos dentro do lago de fogo que arde com enxofre. Apocalipse 19, 20. Os 10 chifres de Apocalipse 17, 7 combinam com os 10 chifres de Daniel 7:7. São os líderes das nações que fazem parte do último grande império mundial, ou seja, o Império Romano restaurado. Trata-se do mesmo império visto por Daniel, que é descrito como o quarto animal, o qual é terrível, espantoso e sobremodo forte. Isto está obviamente relacionado à besta do Apocalipse. É importante, no entanto, observar que Daniel descreve uma entidade geográfica e política, enquanto João, em Apocalipse, se refere a uma personalidade. A besta de João não é apenas uma força, nação ou poder, mas apresenta todas as características de uma personalidade. Trata-se de um outro chifre, ou do pequeno chifre, como descreve Daniel. Ele surge de entre as nações e possui olhos como os de homem e uma boca que fala com insolência. Isso significa que ele possuirá a sabedoria do mundo e controlará as nações com seus discursos. Você pode conferir isso em Daniel, capítulo 7, versículo 8. É a mesma besta descrita por João em Apocalipse. No Novo Testamento, o anticristo é chamado de a besta por aproximadamente 32 vezes, e isto apenas em Apocalipse. Já o termo anticristo é mencionado em 1 João, capítulo 2, versículo 18, apesar de o apóstolo João também falar sobre o espírito do anticristo, que estimula a negação de Deus Pai. Você vê isso no versículo 22. E sobre um ardil que possui a natureza do anticristo. O apóstolo Paulo menciona-o com grandes detalhes em 2 Tessalonicenses, em todo o seu capítulo 2, descrevendo-o como o iníquo, cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira. No versículo 9, você também vê os verbetes anticristo e falso profeta. Bom, falamos sobre o falso profeta. Falamos agora sobre a besta. Você percebe que
São assuntos interligados, é muito necessário ter este pano de fundo para poder entender a lição de número 11 que o pastor Claudio Honor comenta. E agora vamos falar finalmente sobre o próprio anticristo. As profecias bíblicas claramente falam sobre o surgimento do anticristo no final dos tempos. Mais de 100 passagens das Escrituras o descrevem, revelando sua origem, sua nacionalidade, seu caráter, sua carreira e sua conquista global. O termo anticristo pode ser aplicado tanto ao indivíduo como ao sistema que ele representa. Curiosamente, a palavra anticristo aparece apenas em 1 João, capítulo 2, versículo 18 ao 22, no capítulo 4, versículo 3, e em 2 João, no capítulo 7, ou melhor, no versículo 7. Em 2 João, no versículo 7. Olha o que diz aqui em 2 João, no versículo 7. Entretanto, muitos enganadores têm saído pelo mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo vem em carne. Esse é o modo de ser do mentiroso e do anticristo. Essa versão que eu estou usando aqui é a King James. João dá a entender que seus leitores haviam ouvido que o anticristo viria no futuro. Então, ele os surpreende dizendo que muitos anticristos já tinham vindo. João descreve esses anticristos menores como mentirosos que negam que Jesus é o Cristo. Neste sentido, anticristo é qualquer falso mestre que nega a pessoa e a obra de Jesus Cristo. Tais mestres são verdadeiramente contrários a Cristo. Em 1 João, no capítulo 4, versículo 1 a 3, João nos alerta para provar os espíritos e para nos certificarmos de que estes realmente provêm de Deus. Ele nos adverte de que muitos falsos profetas, do grego pseudoprofetes, têm saído pelo mundo afora. São pessoas que não reconhecem que Jesus vem de Deus. Dentro deste contexto, João anuncia que o espírito do anticristo já está no mundo. O espírito do anticristo. Neste sentido mais amplo, podemos afirmar, sem medo de errar, que o espírito do anticristo está em ação. Este espírito anticristão faz todo o possível para rejeitar, negar e questionar a verdade acerca de Jesus Cristo. Ele tem estado em atividade desde o século I depois de Cristo, opondo-se ferozmente contra a obra de Jesus na terra. Os escritores da Bíblia certamente criam que o espírito do anticristo estava vivo e ativo no primeiro século. Por esse motivo, não lhes causou surpresa a rejeição ao cristianismo, acompanhada de perseguição e até mesmo martírio. Eles estavam convencidos de que a guerra espiritual entre Cristo e o anticristo já havia começado. Muitas e remotas referências cristãs ao anticristo estão presentes no Apocalipse de Pedro, no Didaquê, na Ascensão de Isaías e na Epístola de Pseudo-Tito. Também vemos tais referências nos escritos de diversos pais da igreja, como Irineu, Jerônimo, Hipólito. Irineu, que estudou com Policarpo, que por sua vez foi discípulo do apóstolo João, disse que o anticristo viria como um apóstata, personificando a apostasia satânica. Desde o início da era cristã, os crentes sempre estiveram convictos de que um governante mundial, a encarnação de Satanás, em algum momento surgiria. Apocalipse capítulo 12 e o capítulo 13 apresentam uma trindade profana, como já falamos, que reúne Satanás, que é como se fosse uma imitação de Deus Pai. Estou repetindo isso porque isso é importante para a aula. O anticristo, que corresponde como se fosse Deus Filho, e o falso profeta, que é correspondente ao Espírito Santo. O verdadeiro poder por trás do anticristo é, portanto, Satanás, o pai da mentira. É a origem do igodo que condenará multidões ao juízo de Deus. Isso está claramente descrito, te dou aqui como referência,
2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 11. Vamos aos títulos do anticristo. A Bíblia utiliza diversos nomes e títulos para a pessoa a quem usualmente nos referimos como anticristo. Cada um traz um novo vislumbre, uma nova faceta de seu caráter e uma natureza diabólica. Juntos apresentam um complexo retrato do anticristo. Eis alguns exemplos. A besta, de Apocalipse 13:1. Vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças um nome de blasfêmia. O anticristo é um outro título. Filhinhos, é já a última hora, e como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos se têm feito anticristos. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? É o anticristo, esse mesmo que nega o Pai e o Filho. 1 João, capítulo 2, versículo 18 ao 22. Muito se escreveu sobre o prefixo anti na palavra anticristo. Ele poderia significar tanto contra, em oposição a Cristo, como em vez de, no lugar de. Seria ele o grande inimigo de Cristo ou um falso Cristo? Se for inimigo de Cristo, é líder de um governo mundial gentio. Ele mesmo será provavelmente um gentio. Se for um falso Messias, olha aí o grande detalhe da questão. Aceito pelos judeus, provavelmente será judeu. Aquele que é chamado de anticristo se opõe a Cristo, enquanto que o pseudo-Cristo, o falso Cristo, afirma ser o próprio Cristo. Viu a diferença? A descrição bíblica mostra que ele é ambos. Inicialmente, ele se apresenta como o salvador da nação de Israel, firmando uma aliança para protegê-la. Daniel, capítulo 9, versículo 27, é que nos dá essa referência. Dessa maneira, ele parece ser o Messias há muito aguardado pelos judeus. Na verdade, porém, ele se opõe a todas as profecias acerca do verdadeiro Messias. Dentre outros títulos atribuídos ao anticristo, temos o homem do pecado, que é o título da lição, e o filho da perdição, o iníquo, um pequeno chifre, o príncipe que há de vir, o rei que fará conforme a sua vontade. Esses são os títulos aí do anticristo. A nacionalidade do anticristo. Todos querem saber isso. O Novo Testamento não afirma claramente se o anticristo é judeu ou gentio. A maioria dos estudiosos de profecias crê que seja gentio por 3 razões. Primeiro, ele lidera a União Europeia das Nações Gentias, baseado em Daniel 7, 8 a 24. Segundo, em sua aliança, promete proteção gentílica para Israel. Isso está em Daniel, capítulo 9, versículo 27. E terceiro, seu governo faz parte do tempo dos gentios, do domínio destes sobre Israel. Isso está muito bem usado como referência em Lucas 21, 24. Essas passagens deixam claro que o anticristo liderará as potências ocidentais, mas não indicam que ele será especificamente um gentio. Ele poderia ser de origem ou descendência judaica e, mesmo sendo um judeu americano ou europeu, liderar o governo mundial dos últimos dias. Em Daniel 11:37, lemos que ele não terá respeito pelo Deus de seus pais. Portanto, não chegamos a nenhuma conclusão. A exegese de Daniel 11:37, via de regra, enfoca as crenças heréticas do anticristo e desconsidera se ele é judeu ou gentio. Tanto o livro de Daniel como o de Apocalipse associam o anticristo a uma confederação de 10 nações europeias que, de certa forma, correspondem ao antigo Império Romano. Na grande estátua do sonho de Nabucodonosor, descrita em Daniel, capítulo 2, versículo 31 a 45, vemos esta confederação simbolizada pelos 10 dedos. Ela é também representada em Daniel, no capítulo 7, do versículo 19 ao 28, e em Apocalipse, no capítulo 13, no versículo 1 ao 9, com os 10 chifres da besta. 10 chifres,
10 dedos. Nas profecias de Daniel, o anticristo é sempre associado à última fase do Império Romano, a quarta dinastia. Se você nunca leu sobre a quarta dinastia, pesquise no Google sobre a quarta dinastia, lógico, com ênfase ao governo romano, porque há também, se você pesquisar no Google isso, pode aparecer a quarta dinastia se referindo aos faraós, não é sobre os faraós. Em Apocalipse 17:9, ele é relacionado a uma cidade situada sobre as 7 colinas, frequentemente interpretada como sendo Roma. Daniel capítulo 9, versículo 25 a 27, declara que ele estará entre as pessoas que destruirão o segundo templo, ou seja, os romanos. Com a importância que atualmente se dá à união mundial e a necessidade de um líder que possa garantir uma coexistência pacífica entre as nações, não é difícil imaginar um poderoso governante mundial surgindo a qualquer momento, definindo de uma vez por todas aquilo que nós aprendemos na lição, a penúltima lição antes dessa, não sei se foi a 9, que falava sobre o quê? Globalismo. A genialidade e o poder do anticristo. O anticristo será o mais notável líder político que o mundo já conheceu. Ele aparentará ser o epítome da inteligência do poder humano. O diabo sabe muito bem como deslumbrar as pessoas com a sedução do seu poder, sabe como satisfazer a sede de conhecimento. Podemos nos deleitar com a música e deliciar nossos olhos com belezas arrebatadoras. Ele sabe como exaltar as pessoas ao píncaro da glória e da fama, para em seguida usar esta fama contra Deus e seu povo. Vamos ver aqui uma lista de características do anticristo, de acordo com as escrituras, claro. 7 características aqui do anticristo. Intelectualmente poderoso, isso está em Daniel 7:20. Orador impressivo, isso está também no próprio versículo que eu citei. Mestre político, isso está em Daniel, capítulo 11, versículo 21. Possuidor de grandes habilidades comerciais, isso está em Daniel 8:25. Um gênio militar, Daniel 8:24. Um perito administrador, aí já está em Apocalipse, capítulo 13, no versículo 1 e 2. E esperto em religião, ou seja, é um mega teólogo, vamos dizer assim. Isso está em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 4. Possivelmente a característica mais marcante do seu caráter é descrita em Daniel capítulo 11, versículo 21, onde lemos que ele virá caladamente e tomará o reino com engano. Eis aí um mestre do engano, fortalecido pelo pai da mentira. Muitos acreditam que será o próprio Satanás encarnado, o que explicaria a recuperação sobrenatural descrita lá em Apocalipse 13:3, que é uma espécie de ressurreição, uma imitação da ressurreição de Cristo. Muito bem, esse foi apenas uma visão panorâmica, uma base para o estudo da lição de número 11, que você, querido professor, precisa saber para domingo. Qualquer dúvida, qualquer opinião contrária, qualquer sugestão, deixe nos comentários, por favor. Aqui quem vos fala é Tiago de Souza, ministro do Evangelho pela Assembleia de Deus da Baixada Santista. Não se esqueça de inscrever-se no canal, compartilhar nos grupos de estudo e deixar também aí o seu gostei, para mostrar para o YouTube que este vídeo é relevante. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.